SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt. Antes, pelo contrário, hoje com o Daniel Oliveira e com o Francisco Mendes da Silva, à distância. Francisco, começo por ti e por esta questão desta devolução que o Presidente da República fez ao Parlamento do decreto chumbado pelo Constitucional, que cria a pena acessória da perda de nacionalidade para quem cometa crimes graves. A tua opinião sobre isto? Bem, a minha opinião é que, antes de mais, eu concordo com a decisão do Tribunal Constitucional aliás, ela deixa-nos, a sua unanimidade, a unanimidade com que foi tomada, deixa-nos um bocadinho descalços, se quisermos, não necessariamente, quer dizer, não nos deixa descalços, se quisermos, contestá-la, evidentemente, porque o direito também é assim, e temos todos a liberdade de criticar as decisões dos tribunais. É, aliás, a minha vida, quando eu interponho um recurso de uma decisão de que discordo, estou a criticar as decisões dos tribunais. Mas, do ponto de vista político, é muito difícil criticar esta decisão, tendo em conta que ela foi tomada por unanimidade. Não se pode dizer sequer que uma maioria circunstancial de juízes mais inclinados para a esquerda tomou esta decisão. Não, a decisão foi tomada por unanimidade. E, além disso, aquilo que nos deixa também, que deixa os críticos com dificuldades, é que a decisão tem razões bastante plausíveis. Há, a meu ver, evidentemente, uma violação do princípio da igualdade, há uma discriminação entre... Uma pessoa, quando adquire a nacionalidade portuguesa e tem que ter fundamentalmente os mesmos direitos que as pessoas que adquiriram originariamente a nacionalidade portuguesa, desde logo por nascimento. E, portanto, essa discriminação da perda de nacionalidade de quem comete determinado tipo de crimes não nasceu em Portugal, foi naturalizado português, é uma violação, a meu ver, sim, do princípio da igualdade. Além disso, diz o Tribunal, até se poderia ponderar que esta restrição do princípio da igualdade fosse uma restrição razoável, se em causa estivesse a perda de nacionalidade por pessoas que a tivessem obtido por naturalização, como pena acessória de determinados crimes que incorporassem uma dimensão de ruptura com o direito, com o espírito do direito de cidadania portuguesa. Se estivéssemos a falar de terrorismo ou de crimes contra o Estado de Direito ou crimes contra a segurança pública, não estamos a falar disso, estamos a falar de crimes, ainda que violentos e importantes e que causem alarme social grave, que o Tribunal entendeu que não estão ligados ou que não poderiam estar ligados a este tipo de pena. Dito isto, o Tribunal Constitucional decidiu, nós podemos gostar mais ou menos, mas contestar a legitimidade do Tribunal Constitucional para tomar esta decisão é que é, a meu ver, a coisa mais grave que se está a passar. Não só o discurso incendiário de André Ventura, que apesar de não ser já surpreendente, não pode deixar de nos sobressaltar, porque este discurso sobre os juízes serem inimigos do povo é algo que é muito perigoso e é perigoso também porque sabemos bem que em determinadas pessoas faz o seu percurso. Deixa-me só interromper-te, porque queria ouvir o Daniel primeiro, antes de irmos à questão do Chega e do referendo. Okay. Se te importares. Está bem? Muito bem. Daniel. É mais fácil, a forma mais fácil de negar princípios fundamentais, que nós consideramos fundamentais no nosso ordenamento, é dar um exemplo de um crime horrível, que repugna toda a gente, para dizer que a eles esses princípios não se aplicam, quando existem esses crimes. Aliás, esse é o argumento utilizado, por exemplo, à pena de morte, que do meu ponto de vista transforma o Estado em criminoso. Eu considero que a pena de morte é sempre inaceitável, por mais horrendo que seja o crime, mas é assim que geralmente se vão destruindo
princípios, abrindo precedentes. E é fácil por uma razão, porque os princípios são construídos com base num edifício racional que, ao longo do tempo que constroem aquilo que nós consideramos a nossa civilização, enquanto as emoções são a emoção, para utilizar um termo mais forte, do linchador, não é? Ou seja, que perante qualquer coisa que nos revolta e repugna, estamos disponíveis para aceitar tudo. Eu considero que quando se adquire a nacionalidade, adquire-se a cidadania plena. E, portanto, não há nacionais de segunda. Do meu ponto de vista, o Estado não pode diferenciar um nacional que ficou nacional porque nasceu ou porque tem a nacionalidade original daquele que adquiriu. Eu, em relação à nacionalidade, mas esta sim é uma posição discutível, defendo que ela deve resultar de uma relação efetiva continuada com a comunidade, por isso até defendo que a nacionalidade deve implicar a aprendizagem da língua e que o Estado deve garantir essa aprendizagem. E, por exemplo, não sou um grande defensor de relações, que ela seja adquirida por relações biológicas distantes ou até como formas de reparação. Eu já disse aqui, eu defendi o que aconteceu em relação aos Fraditas, revelou-se, além de abrir um precedente difícil depois revelou-se que não correu bem. Não é um bom sistema e não corresponde a esta ideia de uma relação continuada e próxima com a comunidade. Considero que nesta lei há vários absurdos, para além deste, como, por exemplo, tendo em conta os atrasos que o Estado tem e a forma como o tempo é contabilizado, pode-se ter que esperar 15 anos, viver 15 anos num país para ter nacionalidade, o que me parece excessivo. Dito isto, seja qual for o critério, a lei não deve distinguir, do meu ponto de vista, em direitos, em deveres e em consequências da violação desses deveres, qualquer tipo de nacional. Eu vou utilizar, se quiser, uma imagem muito simples e se calhar quase até um pouco simplista, mas acho que fica mais claro. É mais ou menos como a ideia de devolver um filho adotado. Nós adotamos um filho, o filho não se portou bem e nós queremos devolver o filho. Não, a partir do momento que alguém passa a ser nacional, pertence à nossa comunidade com pleno direito, sofre as consequências de cometer um crime. É preso, é julgado, exatamente como qualquer outro nacional. Francisco, como dizias, o Chega, obviamente, como sabemos, o Chega não gostou desta decisão e já está a falar, e tem falado na possibilidade de fazer um referendo. A minha pergunta é, se ele sabe, o Chega sabe, ou o André Ventura sabe que isto não tem qualquer viabilidade. É para quê? É para se vitimizar? Mas o que define o Chega não é fazer propostas que têm viabilidade, é fazer propostas que lhe permitam tornar a agenda mediática cativa da sua narrativa. Obviamente que o referendo não vai para a frente, desde logo não vai, porque nunca iria, o Chega não encontraria na situação política portuguesa qualquer tipo de maioria que lhe permitisse avançar com este referendo. Depois, a pergunta do referendo tinha que passar no Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional o que diria é, bem, a esta pergunta já nós respondemos e, portanto, a pergunta seria inconstitucional e o referendo não iria para a frente por causa disso. Isto é um problema. O outro problema desta discussão é que, ao discutirmos a questão da nacionalidade com base nestas particularidades da lei que se tentou aprovar, que caiu no Tribunal Constitucional, nós estamos a tornar esta discussão estamos a permitir que o Chega torne esta discussão totalmente cativa das suas intenções. Eu gostaria de dizer que eu acho que era possível fazer uma discussão serena sobre a lei da nacionalidade, até ligada às questões da imigração, mas provavelmente ligada às questões da imigração de uma forma em que o PSD conseguiria discutir mais com o PS do que com o Chega. Por exemplo, eu entendo que é perfeitamente possível dizer-se que, precisamente porque Portugal é um país aberto e que quer continuar a ser um país aberto, tendo em conta que os fluxos migratórios continuarão a existir nos níveis atuais ou provavelmente em níveis superiores, por várias razões, pela abertura das fronteiras, pela facilidade de se viajar, pela pressão que existe nos países africanos e não só com gente muito jovem que evidentemente fará o seu caminho, quer nós queiramos, quer não, ou tentará fazer o seu caminho para os países mais ricos. Nós poderíamos ter uma discussão em que dizemos, bem, nós vamos ter
um fluxo, ou já estamos a ter um fluxo de pessoas muito superior àquele que pensaríamos que poderíamos ter há 15 ou 20 anos. Isto tem ou não tem impactos, para além de outras coisas, tem ou não tem impactos, ou poderá ou não ter impactos, na questão do valor do vínculo de nacionalidade. Será que nós conseguimos, será que faz sentido continuar a ter as mesmas regras, designadamente as regras de, como o Daniel disse muito bem, de tempo para se adquirir um sentimento, ou para que nós possamos dizer que se pode adquirir um sentimento de pertença a uma comunidade? Proteger a comunidade é ou não é importante? Eu e o Daniel, uma das coisas em que nós concordamos, numa de todas as que discordamos, uma das coisas que nós concordamos há muito tempo, é de que a democracia depende de um sentimento de comunidade, e o sentimento de comunidade é muito mais forte num contexto de um Estado-nação do que propriamente num contexto supranacional. E, portanto, temos esta nossa abertura à imigração, deve ou não ter como contrapartida que repensemos as regras de atribuição de nacionalidade. Isto era uma discussão perfeitamente racional para a qual eu estaria disponível. O problema é que, infelizmente, o nosso governo quis, para tentar obter o apoio do Chega, ter estas regras que são regras que não têm nada a ver com isto. O que é que importa verdadeiramente para esta discussão? E nesse acordo o Chega foi pena enganado, acessória de perda de nacionalidade para alguns crimes. Não interessa para nada, interessa simplesmente para transformar esta discussão numa discussão sobre discriminação e sobre punição de quem é estrangeiro. Daniel, isto é o Chega a tentar arranjar também mais um argumento para dizer que é preciso mudar a Constituição? Bem, começar porque nós atiramos sempre as culpas para o Chega, mas começar pelo PSD. O PSD alinhou, o PSD sabia que esta norma era inconstitucional, sabia perfeitamente que esta norma ia ser chumbada. Sabia quando a apresentou da primeira vez, sabia quando a apresentou da segunda vez. Felizmente mas o PSD... Sabia. Sim, mas os dois. Está bem, mas o Chega sabemos para o que é que... O PSD é que se espera um pouco diferente, ainda mais quando está no poder. E alinhou, como tem alinhado em quase tudo o que tem a ver com estas já áreas de soberania, aquelas em que se esperava, aliás, que resistisse um pouco mais, porque está preocupado com o seu flanco direito e boa notícia, agora que poderia ser aprovado por 2/3, eu devo dizer que tenho esta norma existe na Constituição, tenho muitas dúvidas, a ideia de que se houver 2/3 pode aprovar uma norma inconstitucional é uma coisa que me parece um pouco absurda, mas corresponde à própria Constituição, e felizmente o PSD não entrou neste... Não já tinha cumprido a função, quer dizer, nós tentámos, e não continuou, nem o PSD nem a IEL, que alinharam, não levou isto mais longe, até, eu acho que o PSD até porque já percebeu que não resulta. Basta olhar para as sondagens e para perceber que esta estratégia não está a resultar, e não é novidade nenhuma, não está a resultar. Todos os que a tentaram falharam, nunca resultou. O Chega, como disse o Francisco, o Chega sabe, o Chega aliás mostra que desrespeita mais a inteligência dos seus eleitores do que propriamente o Tribunal Constitucional ao propor o referendo. O Chega sabe perfeitamente, André Ventura sabe perfeitamente que a pergunta que fizeram no referendo vai ao Tribunal Constitucional e que o Tribunal Constitucional, como é óbvio, não diz sim, vamos fazer uma pergunta se é possível aprovar uma lei inconstitucional. Portanto, ele sabe que está chumbado à partida, ele sabe. Portanto, isto serve para quê? Para criar ruído, quem sabe, e isso vamos para o segundo tema, porque se está a preparar para aprovar a lei laboral e já deixar cair, como era aliás expectável, começar a deixar cair as condições inabaláveis que tinha apresentado, e para o fazer tem que criar muito ruído com outro tema qualquer, e curiosamente o tema é sempre o mesmo, ou a imigração, ou a nacionalidade, ou a criminalidade, são sempre estes três temas, anda sempre à volta disto quando não há nada com ciganos. Infelizmente, parece-me que desta vez, pelo menos não conseguiu, porque acho que ninguém está a dar muita credibilidade a esta história do referendo. Francisco. E mesmo os portugueses acho que não têm grande vontade de votar num referendo sobre este tema. Francisco, falando do pacote laboral, precisamente, parece que de facto já se nota alguma nuance no discurso ou na narrativa de André Ventura, já não está a ser tão taxativo em relação à questão da cidadania da forma, que era uma exigência para viabilizar o pacote laboral? Ou seja, parece que há aqui, de facto, uma possibilidade do Chega a viabilizar este projeto?
Eu não arrisco nenhuma posição definitiva porque os graus de taxatividade das opiniões do deputado Ventura flutuam muito de dia para dia e, portanto, eu não sei. Eu acho que ele próprio também não sabe. Ele vai dizendo as coisas com um estilo um bocado jazzístico, vai experimentando. O que me parece para já é que nós podemos estar, enfim, a jogar o jogo que é bem nosso conhecido dos últimos anos, que é o PS indisponível para qualquer negociação, conversa, compromisso, para tentar atirar o PSD para os braços do Chega, e o Chega a querer que o PSD e o povo se convençam que sem ele no governo, sem o Chega no governo, ou a mandar no PSD, o país entra ou na balbúrdia ou pelo menos fica com a ideia de que o sistema político é disfuncional, no sentido em que, reparem, o que é que resulta daqui? É que o governo não governa, a Assembleia da República não aprova nada, a própria concertação social, que eu vejo agora muita gente de direita a desmerecer, é uma coisa extraordinária. A concertação social é o oposto da luta de classes. A concertação social é uma ideia profundamente democrata cristã. Está enraizada na doutrina social da Igreja. É colocar os representantes dos patrões e os representantes dos trabalhadores a chegarem a um acordo, a que esse acordo seja apresentado aos poderes políticos e os poderes políticos respeitem esses pequenos pelotões de representação das forças em conflito na sociedade, mas nem sequer a concertação social funciona em Portugal. E não funciona, parece-me a mim, porque ninguém quis que funcionasse. Pior ainda, a direita agora é contra a concertação social, que é uma coisa extraordinária. Querem então para a luta de classes, é o que me parece. Mas, de qualquer modo, o que resulta de tudo isto, e reforçando, é que o sistema político não funciona. O governo não governa, a Assembleia da República não aprova leis, aprova aquelas que não são, enfim, que não causam, que não geram conflito e, portanto, como não gera conflito, não é necessário haver compromisso. Porque esta ideia também que há agora de que a democracia é o conflito. Não, a democracia é uma forma de organizar o conflito para que haja compromissos mais para um lado ou mais para o outro, para que o país possa andar para a frente. Não é a institucionalização do conflito no sentido da eternização do conflito. É a institucionalização do conflito no sentido de vamos criar regras para que os conflitos que existem na sociedade de um determinado país tenham uma representação que possa levar a alterações, a políticas que sejam profícuas, que tenham resultados, que sejam minimamente que tenham virtuosas para as pessoas. Mas parece-me que o que resulta de tudo isto é isso mesmo. O sistema não funciona. Daniel, queres responder? Sim, eu ia começar mais por aqui, porque há subitamente o consenso que existia ao centro sobre a concertação social esborou-se. Que eu acho que isso resulta de uma coisa que anda a dizer há muito tempo, que há um processo de radicalização do conjunto da direita. E, aliás, o discurso que temos ouvido sobre a concertação social tem a ver exatamente com essa radicalização. Isto não quer dizer, não é a concertação social a legislar. A agenda do trabalho digno, que foi à concertação social, a Ministra do Trabalho mentiu aqui mentiu já várias vezes neste processo, aliás, mas não houve acordo. E a agenda do trabalho digno foi aprovada. Isto não impede que o Parlamento... Agora, o que é estranho é ouvir quem esteve 9 meses a negociar com o UGT, quando a UGT não assinou o acordo, dizer que a UGT não representa ninguém. Então, se não representa ninguém, o que é que tiveram a fazer estes 9 meses a negociar com o UGT? Ou seja, só representam quando estão de acordo com o governo, representam. Quando não estão de acordo com o governo, deixam de representar. É verdade que há uma queda de processo de sindicalização. E isso tem a ver... A sindicalização tem muito a ver com a negociação coletiva, com a força da negociação coletiva, que aliás tem efeitos nos salários e nos direitos dos trabalhadores, é uma coisa geral, mas tem efeitos diretos. E nesta lei, a negociação coletiva também é atacada, não é só outsourcing e os bancos de horas. Nós ouço muitas pessoas defender que Portugal devia ter a flexibilidade laboral do norte da Europa. O norte da Europa tem uma característica, exatamente, que é uma fortíssima negociação coletiva e sindicalização.
Ou seja, a flexibilização não é cada um por si. É feita com base num processo negocial e peso dos sindicatos, que é exatamente este. O que se está a tentar aqui é aumentar a flexibilização e reduzir a negociação coletiva. Eu ouço o Primeiro-Ministro dizer que esperava que os sindicatos fossem muito mais arrojados, a perder direitos, a defender. Ser arrojado para um sindicalista é não representar aqueles que supostamente têm que representar. Nesta tese também extraordinária, que é, se nós tivermos poder negocial aos trabalhadores, os salários deles vão aumentar. Isto desafia um pouco a lógica. Parece-me a mim que desafia um pouco a lógica uma pessoa dizer, se tu tiveres menos poder negocial, vais conseguir mais. A história não demonstra e a lógica não o permite. Depois fala-se da produtividade, que não tem nada a ver com a lei laboral. Não tem nada a ver com o enquadramento laboral. Tem a ver com o nosso perfil económico. Nós temos uma baixa produtividade porque o nosso perfil económico aposta em setores que acrescentam têm pouco valor acrescentado. É por isso que nós temos baixa produtividade. Podemos trabalhar 20 horas por dia, que não vamos passar a ter mais produtividade por isso. Por fim, termino só, a UGT participou nesta negociação sabendo que as traves mestras não iam mexer, mas eu acho que o participou porque tinha que garantir a sua unidade e, portanto, tinha que esgotar todo o processo negocial. A CGTP não esperou por uma proposta para a Assembleia da República, para o passo seguinte, para conseguir embarcar a UGT também na próxima greve. O Chega é quem mais responde à pressão, é o partido que mais responde à pressão, não é só mediática, à pressão geral. Se os sindicatos levarem este processo divididos, a pressão será menor, e já se começou a perceber que o Chega, percebendo isso, já disse que a idade da reforma, afinal, que não tinha nada a ver com isto, evidentemente, já não é, portanto, está-se a preparar para aprovar e recuar esta lei, e só uma coisa o pode impedir, que os sindicatos estejam juntos neste processo, para que façam uma greve geral realmente com força suficiente, que faça o Chega ter medo. Daniel, Francisco, muito obrigado aos dois e até para a semana. Obrigada, boa noite. Boa noite. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.